Olá, turmas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física comigo, professor Kim Raoni. E a nossa aula é de número 11, objeto do conhecimento, influências do contexto social que dificultam a vivência de práticas corporais, lutas voltadas ao bem-estar, à saúde e ao lazer. Ressignificações das práticas corporais, lutas difundidas na mídia informativa, a partir das questões políticas, sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais, cotidianas, fisiológicas e anatômicas do corpo. Detalhamento: lutas do contexto comunitário e regional, aspectos culturais e principais fundamentos. Muito bem, gente, venham comigo, me acompanhem, vamos aprender um pouco mais da educação física. Bem, gente, então nesta aula nós vamos trabalhar aí um pouco mais sobre uma parte da cultura corporal que é as lutas. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre valores, sobre alguns aspectos mais aprofundados relacionados a essas práticas. Então vamos aqui fazer uma introdução às lutas do contexto escolar. As lutas são práticas corporais que envolvem confronto entre dois ou mais participantes, com regras definidas para garantir segurança e respeito. No contexto escolar, devem ser vivenciadas como expressão cultural e não apenas como competição. Então, gente, essa é a importância de nós estarmos trabalhando sobre as lutas no contexto escolar. Por que é importante nós aprendermos sobre lutas? Por que ela faz parte também do conjunto de conhecimentos pertencentes à educação física? Então, assim como todos os outros elementos da cultura corporal, as ginásticas, os esportes, os jogos, as danças, as lutas, elas também são um conjunto de práticas, de vivências, de significados atribuídos pelo homem ao longo do seu processo histórico. Então, isso configura também como um aspecto cultural. Então, os seres humanos, desde a pré-história, eles vêm desenvolvendo sistemas de lutas. A partir do momento em que ele passou a tentar se defender dos predadores e também de tribos inimigas, de outros seres humanos, então ele também começou ali a atribuir no seu movimento significados relacionados a subjugar o outro, né, um adversário, mediante o uso de técnicas de ataque e defesa. Então daí vem o significado das lutas dentro do corpo de conhecimento da educação física. Então, as lutas, elas vão sempre ser o embate, o conflito entre dois ou mais participantes, né, dois ou mais sujeitos, com a finalidade de subjugar o outro mediante o uso de técnicas de ataque e defesa. Esse é o conceito relacionado às lutas. Percebam que ele é diferente dos outros elementos da cultura corporal, né? Dado o seu conceito, a sua definição. Dentro desse aspecto, a gente então pode entender todo tipo de prática que envolve um embate entre dois indivíduos, procurando subjugar o outro, né, usando técnicas de ataque e defesa. Então, a gente pode incluir também nesse conceito vários outros tipos de práticas, não somente as lutas propriamente ditas, né, as artes marciais, as lutas competitivas, não somente isso, mas também, por exemplo, uma simples partida de xadrez, ela pode ser vista também nesse aspecto aí da definição de uma forma mais ampla como uma forma de luta. Nós não vamos ter também dois indivíduos, um de um lado, outro do outro,
tentando derrotar o outro mediante o uso de técnicas de ataque e defesa. Então, dentro desse conceito de lutas, a gente pode perceber que outras vivências, outras formas também, existem outras formas de você trabalhar esse conceito de lutas. Então, o xadrez pode ser colocado, né, pode ser incluído nesse conceito. Uma brincadeira, por exemplo, de cabo de guerra pode ser também incluída nessa definição, porque nós vamos ter vários indivíduos de um lado da corda e vários indivíduos do outro lado, puxando, utilizando a força para tentar derrotar o outro, né? Tentando usar a força e algumas técnicas também para fazer com que o outro lado perca. Então, esses aspectos, eles podem ser incluídos. Então, aí a gente entende que existem diferenças, né? Existem as lutas como uma prática mesmo, propriamente dita, né? Com o uso de pancadas, de chutes, socos, ou então até armas, né, porque é o caso das artes marciais, das lutas competitivas, mas também tem o lado dos jogos de lutas, que são aquelas práticas que podem ser trabalhadas no contexto escolar, alguns elementos de lutas, mas visando principalmente o lado educativo e lúdico também, ou seja, de diversão, de lazer, né, de você usufruir daquela vivência com uma forma de se sentir bem. Então, isso daí tudo está dentro desse outro lado, que é o dos jogos de combate. Muito bem, então, qual é o objetivo da tematização das lutas na educação física escolar? É principalmente fazer com que o aluno compreenda e vivencie, né, a prática das lutas dentro desse contexto escolar, dentro do contexto onde vocês estão agora, né, de forma que vocês possam ter vivências de momentos para a apreciação, ou seja, para você praticar um pouquinho de alguns elementos das lutas. Então, isso é a apreciação, né? Sentir como é que é, algumas técnicas ou alguns princípios de alavanca, de desequilíbrio, etc. Em cima dessa apreciação, fazer uma reflexão sobre as lutas e as mídias também. Então, é você poder, diante da prática, você também refletir vários aspectos, né? Dá para refletir sobre diversas coisas. Refletir sobre o que você sentiu durante essa prática da luta, quais foram os seus medos, o que você sentiu quando conseguiu ter sucesso em determinada prática, como trabalhar essas emoções que você sente, né? Então, pode ter pessoas que durante a prática ali vai se divertir, vai achar engraçado, né? Geralmente o objetivo mesmo é esse, é você se divertir, é você apreciar. Mas pode, de repente, ter pessoas, aquelas mais tímidas, que fica com medo de se machucar, fica com medo ou então de machucar o outro, né? Então, essa reação, ela é muito natural. Podem ter diferentes tipos de reações, pode ter pessoas que também, de repente, o colega fez um movimento um pouco mais brusco, descontrolado, e, de fato, atingiu o outro, causando um pouco de dor, e aí esse daí, então, sentiu uma raiva muito grande, uma vontade de realmente sair do ambiente de jogo, do ambiente descontraído e querer brigar, né? Então pode acontecer todos esses fatores. E é dentro desse contexto escolar que é trabalhado essas emoções. Como que a gente pode lidar com essas emoções de forma que o ideal seja que todos possam usufruir dessa vivência de forma equilibrada, de forma serena, tranquila, né, e consciente, certo? Então,
Esse é o papel da reflexão dentro desse trabalho. Além disso, contrapor também a questão das lutas e das mídias, né? O que as mídias elas contribuem com relação às lutas, né? A gente pode ver no cinema, principalmente, que é um grande divulgador, né, das lutas, dentro dos filmes de ação. Então tem aquelas sequências de lutas, né? Hoje em dia são cada vez mais bem feitas, né? Com lutas bem fantasiosas, bem bonitas, coreográficas, né? Que a gente vê nos filmes de ação. E aí, então, as pessoas observam essas cenas e ficam inspiradas, né? Algumas se sentem motivadas a ir em busca de academias de luta para aprender aquela luta que viu o herói lá realizando no filme, né? Isso acontece muito ainda nos dias de hoje. Ou então até mesmo a pessoa fica muito motivada, se sente, sai do cinema, sai da televisão ali, do momento que estava assistindo o filme, sai bastante inspirado, se sentindo igual aquele personagem valentão lá, que sabia lutar, né? E aí aumenta a autoestima. Outras pessoas até se sentem mais propelidas a serem um pouco mais violentas, né? Aí entra para o lado negativo, né? Que é a questão da violência, e que é importante a gente também tratar aqui. A gente não pode fugir desse aspecto. Então, não é que trabalhar as lutas na educação física escolar tenha o perigo de causar nos alunos uma tendência a serem violentos. Não. Desde que a gente também saiba trabalhar esses aspectos. Então, é mostrar para o aluno a diferença entre prática de lutas e briga, né? Briga casual, briga irracional, dessas que acontecem na rua. Então, há diferenças muito grandes. E o que a gente quer realmente evitar é essa da briga, né? Que é totalmente diferente, é totalmente antiético, né? Então, a gente precisa também trabalhar sobre isso. E elas estão inclusas também nas mídias, né? A gente vê aí os esportes de combate, como o MMA, o UFC, né? Que são características também sociais muito marcantes, porque é através desses esportes de combate que o telespectador ele extravasa muitas coisas, né? Muitas emoções que estão reprimidas ali dentro. Então, por isso que muitas pessoas gostam de assistir os esportes de combate também, principalmente homens, né? Porque naquele momento lá, vendo os lutadores, as pessoas elas tendem a extravasar, né? Colocar para fora aqueles sentimentos que muitas vezes são reprimidos, né? Quantas vezes você também não quis, um momento de raiva, bater em alguém, mas você controlou isso, né? Você internalizou isso. E aí, no momento que assiste aquelas lutas na televisão, aí é como se você se transferisse para aquelas imagens e ali colocasse para fora essas emoções, né? Então é por isso que a mídia ela atrai telespectadores, justamente por esses aspectos sociais. Outro objetivo é a compreensão do ato de lutar. Por que lutar? Com quem lutar? Contra quem ou contra o quê? Né? Então, aqui entra naquele detalhe de nós entendermos a diferença entre briga e luta. Né? A gente não está falando de briga, com quem brigar, contra quem brigar, não. É contra quem lutar, ou seja, dentro do aspecto mesmo de regras. Né? Então, as lutas, elas compreendem todo um contexto de regras específicas que tornam equilibrado ali o combate, um espaço exclusivo para isso, que pode ser um ringue, pode ser um octógono, pode ser um tatame. Então, esses espaços são espaços específicos para o combate. E depois que termina aquele evento,
cada um vai para o seu lugar, né? E aí termina ali. A luta, ela começou e se encerrou naquele mesmo espaço, né? Então, essa compreensão ela é muito importante e é objetivada dentro da luta, dentro das aulas de educação física. Outro objetivo é fazer a análise dos dados, das relações positivas e negativas com relação às práticas das lutas e à violência na adolescência. Ou seja, uma luta como defesa pessoal e não para gerar violência. Então, sempre vamos dizer aqui, o ideal é aprender as lutas para quê? Principalmente para você desenvolver seu corpo, para você sentir os efeitos benéficos da prática das lutas, assim como é também nos outros elementos da cultura corporal, nos esportes, na ginástica, nas danças. Também existem benefícios físicos que as lutas trazem. Melhora o nosso corpo, tonifica mais os músculos, né? Você desenvolve melhor as musculaturas, você aprende habilidades novas, você gasta calorias, diminui a quantidade de gordura corporal, você melhora a aptidão cardiorrespiratória, a flexibilidade. Existem vários tipos de benefícios que podem ser alcançados. Dependendo de cada modalidade, vai ter benefícios mais para uns tipos e para outros, né? Então, cada modalidade vai trazer benefícios diferentes. Então, o ideal é nós praticarmos com essa intenção. Também existem os benefícios mentais e também afetivos, ou seja, você aprende a se autocontrolar, você desestressa, você aprende a controlar suas emoções, como eu falei antes. Se você tem medo, aprende a enfrentar esse medo. Se você é uma pessoa muito raivosa, aprende a controlar mais a raiva, entendeu? Então, todos esses benefícios, eles são trazidos pela prática das lutas. Mas não para por aí. Ainda tem outros benefícios, que são os princípios, os valores trabalhados, desde que você encontre uma boa escola de luta mesmo. Tem escolas e escolas, né? Tem aquelas escolas onde o professor está comprometido com os valores e princípios, e tem aquelas escolas que não está, que ela ensina coisas erradas, né? E aí você tem que saber ter esse senso crítico de observar onde realmente há um espaço que traz educação de verdade, né? Então, nas academias de luta, onde o professor está comprometido com valores e princípios, você vai aprender questão de respeito ao outro, respeito aos mais velhos, respeito às mulheres, às crianças, deficientes. Você vai respeitar o outro como um todo. Você vai se autorrespeitar também, reconhecendo seus limites. Você vai aprender ao mesmo tempo, ganhar, mas também saber perder, né? Porque nem sempre a gente ganha. E quando a gente perde, é o momento da gente entender que a gente precisa treinar mais, saber onde eu falhei, aceitar a derrota, não como algo definitivo, mas como um processo também de aprendizado, né? Então, tudo isso você aprende praticando lutas também. E então, essa parte da defesa pessoal, ela vai ser muito interessante, porque você, de uma certa forma, não estou falando de saber se defender de um assalto, por exemplo, de defesa pessoal para você lutar contra um ladrão que vem a você. Não é somente, mas é no aspecto geral, de saber também se defender, por exemplo, está num jogo de futebol, né, e aí você, de repente, viu aquela bola vindo na sua direção, você estava um pouco desatento, mas percebeu que vem uma bola na direção do seu rosto. Você tem a agilidade de desviar para a bola passar e não ser atingido, né? Então, no aspecto do cotidiano em geral, né? Não é somente em caso de se for assaltado, o que eu vou fazer? Nesses casos, né, sempre, toda escola de lutas e artes marciais sempre falam, nessas situações,
a melhor defesa pessoal é não fazer nada, é ficar tranquilo. E só isso daí já é um fator também de defesa pessoal, né? Você saber se manter tranquilo e conduzir a situação com tranquilidade, porque tem pessoas que ficam logo paralisadas ou então ficam histéricas e aí acaba atrapalhando ali e deixando também o criminoso, né, que está fazendo alguma coisa mais tenso, e aí aquela situação toda fica pior ainda do que já está. Então, defesa pessoal também é isso, é você ter essa tranquilidade, essa serenidade e deixar as coisas acontecerem para depois a polícia resolver, né? Não é você se tornar um valentão, não, né? É isso daí, ok? Muito bem, então, visto essa parte aqui toda de princípios e valores das lutas, vamos aqui agora aprender sobre as lutas como um patrimônio cultural. Então, as lutas fazem parte da história das comunidades, carregando valores, tradições e identidades. No Brasil, destacam-se práticas como a capoeira, que nós já conhecemos, nós já ouvimos falar muito, mas tem também a luta marajoara e o jiu-jitsu brasileiro, que refletem diversidade cultural e resistência social. Então, dentro desse patrimônio cultural que nós temos de lutas aí, vamos começar falando sobre a capoeira, que é uma luta e cultura afro-brasileira. A capoeira combina luta, dança e música, surgindo como forma de resistência dos povos escravizados. Seus fundamentos incluem movimentos circulares, esquivas e golpes com pernas, sempre acompanhados pelo ritmo do berimbau, que é aquele instrumento musical que vocês observam aí na imagem, né, que consiste em tocar usando um palito, né, ali que ele produz aquele som muito característico da capoeira. Nós temos também a luta marajoara, que consiste numa tradição amazônica. A prática corporal típica da Ilha do Marajó, no Pará, baseada em técnicas de agarramento e desequilíbrio, é realizada em contextos festivos e comunitários, valorizando a força, a destreza e a identidade regional amazônica. E também nós temos o famoso jiu-jitsu brasileiro. É uma arte marcial que privilegia alavancas, imobilizações e finalizações. Tornou-se referência mundial, mas mantém raízes comunitárias em academias locais. Ensina disciplina, respeito e estratégia, além de valorizar o corpo como instrumento de superação. Quanto à distância física, como que a gente pode dividir as lutas? Então, vamos aprender aqui. As lutas, elas podem ser divididas em curta distância, que consiste em lutas de agarramento, imobilização, como no judô, no jiu-jitsu. Então, esses são de curta distância. Tem também as lutas de média distância, que consistem em golpes de percussão, como soco, chute, tendo como exemplo o taekwondo, o boxe, o muay thai. Então, esses são de média distância. E tem as lutas de longa distância, que fazem uso de armas ou implementos, como esgrima, kendo, e também as mistas, né, que focam no tipo de contato e espaço entre os oponentes, variando de agarrar para dominar a tocar para pontuar. Então, fazendo aqui uma ilustração sobre essas categorias quanto à distância, nós vamos ter as de curta distância, são aquelas que envolvem agarramento, né, de projeção, imobilização, chaves. Então, essas lutas muito próximas assim são as de curta distância. Temos como exemplo o jiu-jitsu, o judô, a luta livre. Aí tem as de média distância, que vão ser aquelas que já têm um pouco mais assim, de distância entre os lutadores, e para isso eles fazem uso principalmente dos braços e das pernas, né, para chutar, para socar. Então, ali existe mais contato, só que a uma distância um pouco maior, para poder realizar os golpes.
E as lutas de longa distância são aquelas que vão exigir que os corpos dos lutadores fiquem mais distantes e para que atinja o outro faz uso então de armas, por exemplo, na esgrima, né? Ou então no kendo, que é também uma luta com armas. Então, essas são as divisões quanto à distância. Vamos ver aqui os fundamentos técnicos de algumas das lutas. Elas incluem postura e equilíbrio corporal, movimentos de ataque e defesa, uso consciente da força e da técnica e respeito às regras e ao adversário. Esses fundamentos garantem segurança e aprendizado significativo. Então, são pontos que a gente pode encontrar em todos os tipos de lutas e artes marciais. Esses fundamentos aí fazem parte de todas elas. Ok, gente? Então, agora eu vou passar para vocês uns vídeos que mostram, né, como que a gente pode fazer práticas de esportes de combate de forma que a gente possa apreciar, usufruir desses fundamentos das lutas que eu falei anteriormente. Observem aí. Muito bem, então aí são exemplos de jogos de combate. Observem, não são lutas em si. A gente utiliza alguns elementos, fundamentos das lutas, como desequilíbrio, aquele jogo lá, aquela brincadeira de ficar cada um numa perna só e tentar derrubar o outro, desequilibrar puxando algum elemento. Esse de desviar, saber como desviar, então desenvolve reflexo, agilidade, né, desviando do macarrão, não deixar o macarrão atingir. Então, aprende alguns elementos usados também nas lutas, como se esquivar, né, se defender. Então, são elementos que trabalham os fundamentos das lutas nos jogos de combate. Mas tem também as técnicas de lutas em si, que eu vou mostrar para vocês aí nesse vídeo. Antes de mais nada, vamos ver aqui sobre as regras e ética nas lutas. Então, toda luta possui regras que delimitam golpes permitidos, áreas de contato e formas de vitória. A ética esportiva exige respeito ao adversário, valorização da diversidade corporal e combate a preconceitos e estereótipos. E com relação à inclusão, será que as lutas elas podem promover a inclusão? É claro que sim, as lutas podem ser adaptadas para diferentes contextos, permitindo participação de pessoas com distintas habilidades. No ambiente escolar, devem ser vivenciadas como práticas inclusivas que promovem cooperação e respeito mútuo. Então, gente, a gente entende assim que as lutas elas são permeadas de valores educativos. Elas podem desenvolver autocontrole, disciplina, coragem e solidariedade. Mais do que vencer o objetivo, é aprender a lidar com desafios, respeitar limites e reconhecer o valor da diversidade cultural presente nas práticas corporais. Sendo assim, a gente pode então resumir tudo dessa aula da seguinte maneira: as lutas comunitárias e regionais mostram que o corpo é a expressão de identidade e cultura. Na escola, devem ser vivenciadas como práticas educativas que fortalecem cidadania, respeito às diferenças e protagonismo juvenil. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.